Meus amados irmãos, os que estão aqui presentes e a todos que nos ouvem pelos canais aí da internet, nosso boa noite. Que a graça, a misericórdia, a paz do Senhor continue abundantes em nossa vida. Quando eu estive na Guiné-Bissau, entre os Felupes, eles, quando cruzavam ou quando se encontravam, eles têm a seguinte saudação, eles dizem Kasumai. Aí o interlocutor responde Kasumai Kep. Kasumai é paz, eu te desejo a paz. E aí o outro diz Kasumai Kep, quer dizer paz somente. Mas em seguida, em crioulo, eles começam a conversar um com o outro, dizendo assim, kuma de corpo, kuma de família, kuma de trabalho. E aí a conversa vai, em outras palavras, ele está lhe perguntando como está o seu corpo, como você está. Como é que está a sua família? Como é que está o trabalho? E aí eles vão gerando a conversa nesse sentido. E as pessoas vão respondendo, vão conversando. Hoje à noite, imaginando que Jesus está aqui e que Ele quisesse ter uma conversa conosco, eu fico perguntando o que Ele perguntaria para você e para mim. Jesus é um mestre por excelência. E todo mestre deve saber fazer boas perguntas. E durante o seu ministério, Jesus fez boas perguntas em todas as ocasiões. Na ocasião da mulher adúltera, quando todas as pessoas se afastam porque não atiram pedras nela, ele olha para aquela mulher e diz assim, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Que pergunta, né? Onde estão os teus acusadores? Para Pedro, depois da sua ressurreição, depois de Pedro ter negado o Senhor Jesus por 3 vezes, ele se encontra com Pedro e ele conversa com Pedro e na conversa ele faz 3 perguntas, com o mesmo teor. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus pergunta aos seus discípulos certa vez, vocês vão me abandonar? Outra vez ele diz para os seus discípulos, que dizem os homens que eu sou? Enfim, Jesus é mestre de fazer perguntas. E se hoje à noite Jesus estivesse aqui, se você estivesse frente a frente com Jesus, que pergunta ele lhe faria? Nesse ano de 2021, quando nós temos uma sequência da pandemia, um segundo ano, o que Jesus perguntaria para você? Hoje à noite, eu quero trabalhar uma pergunta de Jesus que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. A pergunta está em Lucas, capítulo 12, quando ele diz assim, por que você está preocupado? Por que você está preocupado? Por que vocês se preocupam? Ou por que você está preocupado? Eu quero ler o texto, Lucas 12, versículos 22 até o 34, diz assim, a seguir Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo, por isso digo a vocês, não se preocupem com a vossa vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um corvo ao custo da sua vida? Portanto, não se podem fazer nada, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Por que você está preocupado? Por que você está preocupado? Essa é a pergunta. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês,
Homens de pequena fé, portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios, de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Seu coração está preocupado com alguma coisa? Por que você está preocupado? Vamos entender o contexto aqui. Porque o que dá a entender é que Jesus estava observando algumas conversas com os discípulos ali, e ele, de pronto, ele começa a falar isso. Olha o contexto aqui. Você terá que voltar no capítulo 11, o final, quando Jesus sai dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia motivo para o acusar. Então, há uma trama ali. Os escribas e fariseus estão cercando Jesus e querem encontrar alguma coisa. Aí vem milhares de pessoas, olha, capítulo 12, versículo 1. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram ao ponto de se atropelarem umas aos outros, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Tem as pessoas, tem a multidão, mas Jesus se dirige aos discípulos. E quais são algumas das coisas que Jesus faz ali? Ele fala para os seus discípulos que eles não tinham que se preocupar com aqueles que matam o corpo, eles tinham que temer a Deus. O temor aos homens tira o temor a Deus ou impede o nosso temor a Deus, mas quando nós tememos a Deus, não tememos os homens. Jesus diz, vocês não precisam temer. Ele fala àqueles discípulos, começa a lhes falar, e de pronto Jesus condena logo os fariseus e escribas, e alerta os discípulos, para eles também não rejeitarem a obra, a pessoa e obra de Deus, reconhecendo Ele como Messias, o ungido de Deus. E aí, nesse contexto, um homem se levanta e pede para Jesus se tornar juiz entre eles, entre ele e o irmão, em relação a uma causa, a um bem, a uma propriedade, a uma herança. E Jesus diz, quem me constitui o juiz entre vocês? Aí passa a dar essa lição para os seus discípulos. É nesse contexto que Jesus começa a falar. O que nós temos aqui? Um homem preocupado em ter bens, um homem que queria a sua parte na herança. Jesus conta a história do rico louco, que tem bens, mas multiplica seus bens, e vai e diz para a sua alma que vai viver muitos dias comendo e bebendo, regalando-se, porque tem muitos bens para muitos dias. É nesse contexto que Jesus começa a falar para os seus discípulos. Não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Hoje à noite, então, o que eu proponho a mostrar-lhes é quais são os argumentos de Jesus. Quais são os argumentos de Jesus para nos tirar da preocupação? Quais são os argumentos de Jesus quanto à preocupação? E eu quero que você pense nesta pergunta. Por que você está preocupado? Por que você está preocupado? Oh, meus amados, esse é o momento em que a ansiedade, a preocupação aumentou consideravelmente. Aqueles que têm uma outra versão da Bíblia que eu não leio, vai encontrar a palavra porque estáis ansiosos. Aparece a palavra ansiedade, solicitude ou preocupação. A ansiedade é aquele sentimento de apreensão, de mal-estar, de preocupação, de angústia ou medo, acompanhado de um despertar físico intenso,
quando você fica com aquele pressentimento que algo vai dar errado, que as coisas não vão sair do jeito que é para sair na sua perspectiva. E é isso que está acontecendo. A ansiedade tem tomado conta das pessoas. E quais são os fatores que levam à ansiedade, à preocupação, à ameaça? Nós estamos sob a ameaça de um vírus. Fecha a cidade, não fecha a cidade, tem leito, não tem leito, morre tanta gente, não morre, quanta preocupação. Conflitos, medos, necessidades insatisfeitas fazem com que nós fiquemos preocupados, ansiosos. A pergunta de Jesus permanece: por que você está preocupado? E ele passa a dar os argumentos. Ele passa a dar os seus argumentos para dizer assim: não fique preocupado. Primeiro argumento: não seja um acumulador de bens, porque bens acumulados podem trazer perturbação e preocupação. Não é errado ter bens, não é errado multiplicar seus bens. Jesus não condenou o homem por ter bens, por multiplicar seus bens, de jeito nenhum. Mas o que Jesus estava condenando esse homem é porque ele colocou nos bens o seu coração. E é assim que ele termina no versículo 34. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Muitos estão ansiosos e preocupados porque ficam remoendo como será a vida se vier a perder os bens que têm, se estes diminuírem, se não puderem não só manter, mas multiplicar os mesmos. Os bens desta vida são passageiros. Invista no que é eterno. Seja rico para com Deus. Primeiro argumento de Jesus. Segundo, ele dá uma ordem expressa. Ele dá uma ordem expressa aos seus discípulos. Como eu disse, parece que Jesus já sabia o contexto, já sabia o tititi que estava correndo entre eles, o que eles conversavam, tal como aqueles discípulos no caminho de Emaús, lembra? Que depois da ressurreição estavam caminhando, saindo de Jerusalém para Emaús, e estavam preocupados, estavam entristecidos. Jesus diz assim: o que vocês tanto conversam pelo caminho? Você é o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. O quê? Jesus, ali olhando para os seus discípulos, então, imaginando que eles estão preocupados com um bocado de coisa, ele diz assim: não se preocupe. Versículo 22 diz claramente isso. Preste atenção no texto. A seguir, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos e disse, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupe. Não se preocupe com a sua vida. Outras traduções dizem assim: não estejais apreensivos pela vossa vida. Numa outra diz assim: não estejais ansiosos. E é importante você entender a expressão não se preocupe. Na nossa versão parece que está no presente contínuo, mas isso aqui é um imperativo. É um imperativo. E na língua que foi escrita, o Novo Testamento, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: para de ficar ansioso, preocupado. Dá um basta na tua preocupação. Não fica andando preocupado. Para. Dá um basta logo nisso. Você tem vivido ansioso, mas de nada adianta a sua ansiedade, sua preocupação. Para. O apóstolo Paulo parece ter entendido isso. E ele, quando escreve uma de suas cartas, a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele usa a mesma expressão, a mesma palavra, o mesmo verbo, no mesmo tempo e modo. O modo imperativo, o presente do imperativo ativo. Não andeis ansiosos. Nós conhecemos o versículo. Numa outra versão diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, antes sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Se nada mais tiver que acontecer, eu preciso ser um filho obediente para ouvir uma ordem do mestre. Porque um discípulo de Jesus é aquele que acredita em tudo que ele diz,
e faz tudo o que Ele manda. E Ele está mandando claramente: não se preocupe, não se preocupe. Terceiro argumento de Jesus para os seus discípulos é o seguinte: você está preocupado com a sua vida? Se você vai viver mais dias, pensando que vai acrescentar? Você só tem o dia de hoje. Nós só temos o dia de hoje. Nós não temos um segundo a mais de vida além do que Deus já determinou. O Senhor da vida é Deus. Versículo 25. Ninguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Você acha que tem o controle da vida? Você acha que pode determinar quanto tempo vai viver? Eu desejo viver muito. Eu quero viver muito. Eu vivo gostando de viver. Eu quero viver muito, mas nenhum de nós tem. Mesmo que queiramos. E Jesus está dizendo assim: você pensa que tem o controle da vida? Há um que escreveu os nossos dias, todos, quando nenhum deles havia ainda. E cada um deles foi escrito e determinado. Lembra o Salmo 139? Pois é. Só tem um que é Senhor da vida. Você não tem um controle, não pode acrescentar. Um dia, um segundo, um minuto, você não pode acrescentar nada à sua vida. Por que você está preocupado? Será que amanhã eu vou viver? Será que vou ver? Eu já vi meus netos, tenho visto meus netos. Será que eu vou ver meus bisnetos? Jesus diz claramente: ninguém pode acrescentar. Você não pode acrescentar. Quarto argumento de Jesus: por que você está preocupado? A pergunta é: por que você está preocupado? E o quarto argumento dele é: Deus é Pai e o provedor de tudo. Não são pelos meus esforços, ou não é pelos meus esforços que eu consigo o que eu tenho. Eu não estou vestido porque eu sou um cara esforçado, trabalhador. Eu não tenho comida porque eu trabalho e eu posso ter o dinheiro para fazer uma feira. O Deus provedor tem dado tudo. Ele é que dá. Olha o que Jesus diz no versículo 28. Ora, se Deus assim veste, quanto mais a vós outros. Você está preocupado? Não tem nada na despensa? A conta de luz chegou? A conta da água? Não tem como pagar a escola dos filhos? Perdeu o emprego? Você acha que é você que sustenta a sua vida? Está com medo de ficar doente, ou está doente e não tem esperança quanto à cura, está achando que a cura não vem? Ei, você é dono de quê? Só tem um, que é o Pai e provedor de tudo. Ora, se Deus veste assim, quanto mais a vós outros. É interessante que a comparação aqui, no versículo 28, é com as criaturas de Deus. Não é? É com as criaturas de Deus. Ele vem falando sobre os lírios. Ele vem falando que eles não trabalham nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. Criatura de Deus. Se Deus, Ele veste, se Ele se preocupa com esta erva do campo, quanto mais com você. Que coisa fantástica. O quinto argumento de Jesus é a pergunta: por que você está preocupado? Por que você está preocupado? O quinto argumento está no versículo 24, quando ele diz assim: ouça bem,
Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. Só tem uma pessoa capaz de sustentar todas as coisas criadas em ordem e harmonia. Esse é o Deus soberano. Aquele mesmo Deus que o apóstolo Paulo apresenta lá no Areópago, quando ele diz assim, o Deus desconhecido. Porque nele existimos e nele nos movemos. Este é Deus. O Deus soberano, criador e sustentador da vida. Ele faz isso pelo cuidado contínuo a cada um ser, sem esquecer de nenhum detalhe. Ele vai lembrar do passarinho, vai lembrar do peixe no mar, ele vai lembrar das flores do campo, os lírios, cada erva, ele vai lembrar de cada um, e ele está sustentando. Deus cuida das suas criaturas, quanto mais amor e cuidado ele tem pelos seus filhos. Olhe a palavra, Deus as sustenta. Deus as sustenta. Aqui é a ideia de, ele é o provedor de tudo. Não lhes falta nada. Em outras palavras, Jesus está dizendo, toda a criação de Deus espera em Deus e é suprida por Deus. Toda a criação. Porque então nós, homens, achamos que Deus não cuidará de nós. Tinha um cântico do cantor cristão que cantávamos, né? E eu me lembro muito desse cântico, que aprendi quando menino. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Porque você está aflito, está triste? Está pensando que ele esqueceu? Ele vai cuidar, ele cuida. Olha como ele cuida da criatura, quanto mais de você. Como homens, muitas vezes, temos aquela velha ilusão que nós estamos no controle das coisas, que nós podemos conseguir por nós mesmos. Dizemos muitas vezes para nós mesmos e para os outros, deixa isso comigo, eu vou resolver, eu vou pagar essa conta, eu vou resolver esse problema, né? Nós homens, quando a coisa começa a apertar em casa, a mulher começa a ficar perturbada. Mulher, fica calma aí que eu vou resolver a parada. A gente tem essa doce ilusão que está no controle, que a gente pode, que pela nossa força vamos conseguir. Em nossa humanidade, nós precisamos reconhecer nossas sérias limitações. Ô meu irmão, você que me ouve, nós não temos o controle de nada e de ninguém. Não podemos sustentar nada. Antes de vir para cá, eu fui surpreendido por uma notícia. Eu deixei em casa minha esposa e minha filha foi visitar minha mãe. No caminho de volta, minha filha dormiu no volante. E ela quase capotou o carro. Quando ela me disse, preocupada porque tinha batido o carro na BR e quase provoca aquele acidente, eu disse, isso é lata. E se eu estivesse lá, eu não poderia fazer nada. Então não faz diferença eu estar aqui ou lá. Porque eu não tenho controle de nada. A vida dela está nas mãos do Senhor. Eu não posso ter o controle de nada. Nós não temos o controle de nada e de ninguém. Em algum momento, pode acontecer qualquer coisa com qualquer um de nós. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer nunca, jamais. Deus, sim, é o Senhor soberano. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Mesmo que eu ache ou diga que as coisas estão entregues ao acaso, mesmo que eu tenha essa convicção, mesmo que eu diga, Deus não existe, mesmo que eu diga, Deus não se importa, mesmo que eu diga, Deus perdeu o controle, isso não vai tirar quem Ele é. Ele é soberano,
Essa é minha impressão de acordo com o momento que eu estou passando. E mesmo a minha convicção errada não vai mudar Deus, porque Deus é e sempre será. Ele não muda. Ele não tem variação nem mudança. Ele é soberano. Ele é o Senhor soberano. Entende isso? Deus a sustenta. Porque você está preocupado? Deus pode sustentar. Ele é o sustentador da vida. Quando fala que Ele é o sustentador da vida, não está falando dessa vida bem abstrata. Ele é o sustentador da minha vida, da sua vida. Ele não esqueceu nenhum detalhe. Nenhum detalhe. Ele é o sustentador. Sexto argumento de Jesus. Por que você está preocupado? Por que você está preocupado com as coisas mínimas? Por quê? Próximo argumento de Jesus está no versículo 32. Deus se agradou em dar a vocês o seu reino. Se tem uma coisa que tira as preocupações com as coisas deste mundo, é se agradar do reino de Deus. O reino de Deus já foi nos entregue. Esse reino é muito maior que qualquer reino desse mundo e não pode ser conquistado pelo esforço humano. É a dádiva de Deus, produto da sua graça infinita. Eu devo preferir o reino de Deus que já me foi dado e não ficar brigando para ter reinos neste mundo, seja ele qual for. O meu reino na minha família, o meu reino no meu trabalho, o meu reino na minha igreja, o meu reino... Os reinos deste mundo, eles enchem de preocupação. E tem muita gente preocupada porque está querendo firmar o seu reino. O reino de Deus é guardado, preservado pelo próprio Deus, que é o seu rei. Deus agradou de dar-vos o seu reino. Você está preocupado por quê? Você é amado e Ele já deu de presente. Isso é tudo o que importa. Tudo que importa, posso perder tudo, mas não posso perder esse reino de Deus. Lembra quando Jesus, nas parábolas sobre o reino, que ele fala da excelência de buscar o reino com diligência? O reino de Deus é semelhante àquela mulher que procura diligentemente. O reino tem importância. O reino de Deus deve ser o primeiro lugar. Não é isso que o Senhor Jesus diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, as demais vos serão acrescentadas. Por que você está preocupado? Por que você está preocupado? É a pergunta de Jesus. E o sétimo argumento de Jesus nesse texto é: pare de ficar perguntando e decida crer no Deus Criador e sustentador da vida. É muito fácil ficar confabulando quando as coisas começam a dar errado no nosso conceito de as coisas estão dando para trás, não é? Mas por quê? Será que eu fiz alguma coisa? Sério? E se eu fizer assim? Versículo 29, olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz no versículo 29. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Não fiquem ansiosos. Não fiquem perguntando. Somos humanos e a nossa alma incrédula, limitada, que muitas vezes é tendenciosa a olhar somente para as circunstâncias difíceis, podem nos desviar os olhos de Deus e do seu reino. É ou não é? Somos humanos. Mas olha, teve um problema de saúde. Olha, teve esse problema, claro, eu quero que a coisa seja resolvida. E nessa hora, quando eu fico me perguntando como é que vai ser, será que eu vou ter comida amanhã? Será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que eu vou adoecer?
Será que eu vou conseguir realizar aquela viagem? Será que eu vou terminar aquele projeto? Será que eu vou fazer... E aí eu fico perguntando. Minha alma incrédula muitas vezes fica olhando e dizer, não, isso nunca vai acontecer. Não, isso nunca vai acontecer, é impossível. Nós somos humanos e a nossa tendência é essa mesmo. Eu gosto muito do centurião romano. É possível se crer, Jesus diz. Ele disse, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas eu não creio tanto. Tem horas que eu vacilo. Eu me pareço com ele. Muitas vezes eu creio, mas muitas vezes eu fico me perguntando, será que vai dar certo? Aí eu preciso ouvir. Novamente Jesus diz assim, por que você está se preocupando? Meu irmão, saia da introspecção e dessa conversa enganosa com sua alma e olhe além de você mesmo. Às vezes nós precisamos sim ter a conversa com a nossa alma. O salmista fez isso muitas vezes quando ele diz assim, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Aí qual é a resposta? Lembra o Salmo 42? Quantas vezes ele diz ali, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera. Não é hora de agir. Não é hora de se atrapalhar querendo resolver a sua maneira. Espera em Deus. Você pode sim conversar com a alma, mas muitas vezes a alma te põe para o chão. Então saia dessa introspecção. Olhe para o céu. Olhe para Deus. Decida conversar com Deus. O salmista diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Às vezes Deus silencia, não é? Eu tenho um amigo muito interessante. Eu sou amigo dele, amigo mesmo, há 15 anos, mas já o conheço há quase 30 anos. Ele é um pastor presbiteriano em Natal. Passava por uma crise e procurei esse amigo. Fui na casa dele e então eu contei minha história para ele e lhe fiz uma pergunta. Ele ficou olhando para mim calado. Aí eu disse, ele não entendeu. Aí eu retomei e fiz a pergunta uma segunda vez. E ele ficou olhando para mim calado. Aí eu disse, ele não entendeu, ele não está me ouvindo. Aí eu comecei, aí quando eu fui fazer pela terceira vez a pergunta, ele olhou para mim e disse assim, ô Neto, eu já entendi tudo. Eu só estou em silêncio porque eu não sei ainda o que dizer. Que homem sábio, é? Bom, esse é o meu amigo. Ele não sabia naquela hora o que dizer. Deus sabe o que dizer. Deus tem todas as respostas, mas nós não estamos muitas vezes preparados para a resposta de Deus naquele momento. Aí ele vai dizer assim, vou ficar em silêncio um pouquinho. Ele é soberano, ele pode ficar em silêncio. Ele pode. Meu irmão, numa conversa, às vezes nós precisamos o silêncio do nosso interlocutor, é ou não é? Para que a gente possa falar. E o silêncio muitas vezes é perturbador. O silêncio muitas vezes incomoda, mas é no silêncio do outro que nós somos ouvidos numa conversa. Inclusive na conversa com Deus. Charles Spurgeon disse que muitos de nós somos como meninos peraltas na nossa oração com Deus. A gente, que menino que toca a campainha, aí antes da pessoa atender já correu. Tem aquele menino que passa na rua, toca a campainha e corre. Nós estamos assim com Deus nas nossas orações. A gente como menino peralta. A gente toca a campainha e sai correndo antes dele vir atender. O que Jesus está dizendo? Pare de ficar perguntando. Pare com essa conversa com a sua alma aflita, doente. Fale com Deus, mesmo que Ele silencie, fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Oitavo argumento de Jesus, e a pergunta é, por que você está preocupado? Por que é que você está preocupado? Próximo argumento de Jesus é, o meu coração não deve estar centrado em coisas desta vida. Meu coração não é de um gentio incrédulo, e sim de um discípulo, filho de Deus.
Então, cuidado onde você põe o seu coração. Entregue seu coração ao reino de Deus. Entregue o seu coração ao rei que pertence à sua vida. A quem pertence a sua vida. Jesus disse claramente que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Outro cântico que cantávamos muito no passado é: Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É Deus batendo. Ele está dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A quem pertence o teu coração? Teu coração está nas coisas desta vida, está na tua saúde, na saúde da tua família, teu emprego. Colocar o coração nas mãos de Deus. Nono argumento de Jesus: por que você está preocupado? Por que você está preocupado? E o argumento de Jesus é o seguinte: use a lógica, a sensatez. Ei! Vamos lá, vamos pensar. Eu sei que muitas vezes quando nós estamos com humor deprimido, quando nós estamos com um transtorno de ansiedade grave, onde o pensamento está 1000 por hora, a gente não consegue parar para... Né? É preciso que alguém chegue assim e dê uns tapas, né? Tapa aí, rapaz! Para! Calma! Vem cá, olha para mim! Olha para mim! Ei! Não precisa disso às vezes? Pois é, Jesus está fazendo mais ou menos isso assim. Jesus está dizendo para os discípulos assim: ei, use a lógica, a sensatez. Vamos pensar? Vamos. Ele diz assim: observe. Ei. Fica olhando a vida. A formiguinha que vai lá e está carregando. Fica olhando a formiguinha. Olha para o passarinho que levanta de manhã cedo e começa a cantar. Por que ele está cantando, hein? Aí ele faz o seu ninho. Ei, observa. Dê uma olhada a seu redor e veja como Deus cuida da natureza. Não seja estúpido. Esse mesmo que cuida da natureza, cuida muito melhor daqueles a quem Ele ama intensamente. Então, use a lógica. Observe. Por fim, o último argumento de Jesus. Se sua lógica estiver obnubilada, estiver ofuscada por conta de um transtorno de humor, por conta de uma situação dura que te deixou sem chão, por conta de uma doença inesperada, por conta de algum desastre, seja o que for, se nada do que ele falou antes ajudar, agora você tem que ouvir minha voz. Você tem que ouvir minha voz. Como diz o autor aos Hebreus: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque você está preocupado, é a pergunta. Então, eu quero que agora você ouça a voz de Jesus. Nesse texto, por isso eu digo a vocês. Jesus. E o que é que ele diz? Só nesse texto, nesses versículos, eu vou citar algumas frases. E é isso que Jesus está dizendo para você e para mim. Está dizendo para nós. Você está preocupado por quê? Por isso eu digo a vocês. Quer ouvir o que Jesus diz? Não se preocupe com a sua vida. Versículo 22. Quer ouvir o que Jesus diz? Você vale muito mais do que as aves. Versículo 24. Quer ouvir o que Jesus diz? Você não pode fazer nada além das coisas mínimas. Por que se preocupa com as outras? Versículo 26. Quer ouvir o que Jesus diz? Deus fará muito mais por vocês. Versículo 28. Quer ouvir o que Jesus diz? Versículo 29. Não fiquem preocupados com isso. Quer ouvir o que Jesus diz? Os gentios é que se preocupam com isso. Você não é gentio. Você é filho de Deus. Você é um crente. Você é um discípulo. Você conhece a Deus. Então não se preocupa com isso.
Quer ouvir o que Jesus diz? Busquem, antes de tudo, o seu reino. Versículo 31. Quer ouvir o que Jesus diz? Todas as coisas serão acrescentadas. Quer ouvir o que Jesus diz? Não tenham medo. Versículo 32. Quer ouvir o que Jesus diz? O Pai agradou em dar-lhes o seu reino. Abram mão das coisas dessa vida, não se apeguem a elas. Vendam seus bens, deem esmola, façam tesouros inesgotáveis no céu. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me disse isso essa noite. O Senhor está dizendo para mim. O Senhor está dizendo isso para mim. Desde menino, por uma série de motivos, eu lidei com um transtorno fóbico ansioso. Era medroso. Se alguém olhasse para mim, eu já começava a chorar. Caminhei assim, até o dia que eu me encontrei com Jesus. O dia da minha conversão, o texto foi 1 Pedro 5 e 7. Você conhece? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades ou preocupações, porque ele tem cuidado de vocês. Naquele dia eu disse: Jesus, se você pode cuidar de mim, então entrego minha vida ao Senhor. Ele tem cuidado de mim. Eu sou um ansioso em recuperação. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Muitas vezes o medo me sobrevém. Fico com mau pressentimento muitas vezes, achando que as coisas não vão dar certo. Não vão dar certo. Muitas vezes eu fico achando que o pior vai acontecer. Mas nessa hora é a hora que eu preciso deixar de conversar com a minha alma inquieta e ouvir o que o meu Senhor diz. E o que o meu Senhor diz para mim é: não te preocupe, eu estou no controle. Tudo vai acabar como eu quero. Vai dar certo na minha perspectiva. Eu sou o Senhor, eu estou cuidando de tudo. Minha oração é que hoje à noite você pare de ficar preocupado. Pare de conversar com a sua alma inquieta. Converse com Jesus. Abra o seu coração para Ele. Se Ele ficar em silêncio, Ele está respondendo. Ele está dando uma pausa. Ele está dando um momento para dizer assim: estou te ouvindo. Não se preocupe. Estou no controle de tudo. Vamos orar. Meu Deus e Pai Celestial, eu peço-te que me ajudes a ter um coração de discípulo e não de gentio. Ajude-me a ser um filho obediente e submisso à Tua palavra, à Tua vontade. Muitas vezes eu tendo a ficar preocupado com muitas coisas, mas eu te peço perdão e peço que me ajudes a observar essas coisas que Jesus disse. Eu sou humano, sou fraco, mas eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, peço também pelo meu irmão, que está me ouvindo agora, que nesses últimos dias tenha andado preocupado, ansioso, abatido por conta de tudo que tem acontecido, que a Tua graça o alcance e que o meu irmão, a minha irmã, ouça a doce voz de Jesus, dizendo: para de ficar preocupado. Ajude-nos, Senhor, a entender que é o Senhor que está no controle de tudo e a repousar nossa confiança em Ti. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém.